modal verbs. Alguns deles vocês já conhecem e outros a gente vai conhecer hoje. Então, assim, o que a gente vai fazer hoje é ter uma ideia geral de como funcionam os modal verbs. Como tudo em inglês, quando a gente aprende, a gente tem que lembrar que gramática, ela é um complemento da fala e do entendimento da língua. E a gente não precisa saber muito assim como as definições das coisas para a gente poder falar inglês ou qualquer outra língua. Tem tanta coisa que a gente usa em português que, na verdade, se a gente tiver que falar que classe gramatical isso pertence e tal, a gente não sabe e nem por isso a gente deixa de ser fluente em inglês. Então, quando a gente fala em gramática, isso é importante. Então, é legal a gente juntar as duas coisas, né? Tipo assim, é legal a gente estudar um pouco de gramática para a gente ter uma noção de como a língua funciona, né? E é isso que a aula de hoje vai fazer. A gente vai ter uma noção geral, assim, do que são os modal verbs e como eles funcionam, uma pincelada, porque modal verbs é um assunto bastante extenso e complexo. Então, hoje eu busquei trazer para vocês, assim, um panorama geral do mais prático e do que a gente usa mais dos modal verbs. Vocês não precisam se preocupar em entender tudo isso, porque a gente vai, nos livros que a gente está estudando, todos esses modal verbs vão aparecer, um de cada vez, e a gente vai aprendendo eles devagar. Então, a ideia de hoje é nós fazermos isso. Então, preparei um panorama geral sobre modal verbs, ok? Então, vamos começar discutindo, então, o que são os modal verbs. Então, verbos modais ou modal verbs, verbos anômalos também, a gente pode usar essa nomenclatura. É uma classe especial de verbos auxiliares da língua inglesa, que possui características próprias e não seguem as regras gerais que a gente estuda. Então, resumindo aqui, o que quer dizer assim? É um grupinho de verbos que tem função diferente dos outros. Eles não vão seguir aquelas regras que a gente aprende, por exemplo, no presente nós temos que usar o do e o does. Com esses verbos isso não funciona. Na terceira pessoa tem S no verbo. Com os verbos modais isso não tem. Então, assim, os verbos modais são verbos diferentes. São importantes, né? Porque diz aqui, ó, os modal verbs têm a capacidade de alterar ou complementar o sentido do verbo principal. Eles vão normalmente não, eles sempre vão acompanhar um outro verbo. E eles vão modificar a ideia desse verbo. E cada um dos verbos modais, ele vai trabalhar um sentido diferente, tá? Para aquele verbo. Então, por isso que eles são tão importantes, né? Então, é importante entender que em muitos casos o uso deles é bem parecido. Você só consegue aprender qual caberá mais a cada situação praticando bastante. Então, o que nós vamos ver durante a aula de hoje? Alguns modal verbs são bem específicos e bem diferentes no sentido um do outro, e fica fácil a gente dizer, não, para esse sentido eu tenho que usar esse modal verb. Para isso que eu quero dizer que eu tenho que usar aquele modal verb. Mas tem alguns que são muito subjetivos, eles são muito parecidos e em alguns lugares tanto faz usar um ou outro. Por quê? Porque o sentido é muito parecido. Mas tudo isso a gente vai falar bem devagarinho. Aqui eu trouxe alguns, tá? Os principais modal verbs. Então, o can é um modal verb e ele fala sobre, entre outras coisas, o can fala, e a primeira coisa que a gente aprende do can, sobre capacidade.
mas capacidade, ou seja, ter a habilidade de fazer alguma coisa, ser capaz de ou conseguir fazer alguma coisa. O can é o primeiro modal verb que a gente aprende. Lá quando a gente está no começo do básico do inglês, a gente já aprende o uso do can, né? Que indica a habilidade de fazer alguma coisa. A tradução dele pode ser poder, né? O verbo poder, eu posso ou eu consigo, que é o que tem aqui, ó. I can run for a long time. Eu posso correr por muito tempo. Mentira, não posso correr por muito tempo, mas serve o exemplo, né? I can run for a long time. Quando eu digo I can run for a long time, eu estou falando sobre a capacidade que eu tenho. Nós vamos ver depois cada um desses específicos, especialmente, e a gente vai ver que o can também tem outros usos, como ele também se confunde um pouquinho com o may e com o could, e às vezes até com o might. Então, o can é um desses modal verbs que vai dar um pouquinho de trabalho para a gente, né? Mas quando eu falo de capacidade, de ter a habilidade de fazer alguma coisa, é só o can que eu posso usar. Eu não tenho nenhum outro modal verb que pode ser colocado nessa mesma ideia de habilidade. Então, quando eu quero dizer assim, que eu consigo falar inglês, eu só vou poder usar o verbo can. I can speak English. O próximo é o could. O could é considerado, em alguns casos, passado do verbo can. Então, se eu quisesse dizer aqui, no caso, que hoje eu não posso correr por muito tempo, mas no passado eu podia fazer isso. Então, nesse caso, eu poderia usar o could como passado do can, e então falando sobre capacidade também. I could run for a long time when I was a kid. Eu podia correr por muito tempo quando eu era criança. Mas além do could ser usado como passado do can, o could também indica possibilidade, que é aquilo que eu falei, o can também pode indicar possibilidade. Como, por exemplo, I could do it, but I don't want. Eu poderia fazer isso. Tem essa possibilidade, né? Talvez eu possa. I could do it, but I don't want. Mas eu não quero. Eu poderia fazer, mas eu não quero. I could do it, but I don't want. Might indica probabilidade. É como se fosse um talvez. Eu vou traduzir ele também como verbo poder, mas veja que aqui é um poder no sentido de probabilidade. Pode, como eu digo assim, pode ser que chova. Esse pode ser que chova, eu estou falando sobre há uma probabilidade de chuva. Então, a gente vai ter que tomar um pouquinho de cuidado aqui com as traduções do nosso verbo poder. Porque quando a gente fala poder, quando eu digo eu posso correr, eu estou falando sobre habilidade. Eu posso, eu consigo, no sentido de conseguir, de ter a habilidade de. Quando eu digo assim, pode ser que chova ou pode chover hoje, não é que tenha a habilidade de chover, mas que tem uma probabilidade, tá? Então, as próprias traduções que nós usamos, a gente vai ter que tomar um pouquinho de cuidado quando que esse posso é de habilidade, quando esse posso é de probabilidade ou possibilidade, tá? E ele também pode ser usado como permissão. Então, o verbo poder em português, ele é um pouquinho, tem várias situações que a gente usa e que em inglês ele pode ser, vai ser usado, a gente vai usar alguns modais diferentes, ok? Então, o might, ele indica isso, probabilidade de alguma coisa acontecer. Então, you might go with me. Você pode ir comigo. You might que você tem, você talvez possa. O might tem muito essa ideia de talvez junto com ele. Talvez a gente pudesse usar aqui, você talvez possa ir comigo.
You might go with me. Há uma probabilidade, mas eu não tenho certeza se você vai poder ir comigo ou não. Então, é uma situação, vamos imaginar que a gente tenha uma viagem que vai acontecer e eu estou falando sobre a possibilidade. Talvez você possa ir comigo, talvez não. Há uma probabilidade. Então, ali que fica mais fácil talvez usar um talvez junto, por enquanto, para a gente conseguir definir bem a diferença do might para os outros modais. Então, you might go with me, eu traduziria talvez como você talvez possa ir comigo. Should é para dar conselho. Quando você está dando conselho para alguém, a gente vai usar o should. Should é fácil de usar, a gente dificilmente confunde ele com outro, porque ele é o único que a gente usa para conselho. Então, you should visit your mother. Você deveria visitar a sua mãe. E nesse caso, just a moment. Nesse caso, a tradução também dele é sempre deveria, então também fica fácil para a gente entender. You should visit your mother. Você deveria visitar, eu estou te dando um conselho. You should study more. Você deveria estudar mais. E aí a gente vai para o may. O may a gente usa para pedidos. A gente vai, depois vamos embolar tudo isso, né? May I go to the party? Eu estou fazendo um pedido. Posso ir? Veja que aqui de novo a gente vai usar o verbo poder em português, mas com um sentido um pouquinho diferente do eu posso ir, eu posso fazer alguma coisa que é a habilidade. Então, o may, uma das frases bem comuns que a gente usa é o May I help you? Eu estou pedindo, se eu posso te ajudar? Estou oferecendo essa ajuda. May I help you? Posso ajudar você? Ou, may I go to the bathroom? Posso ir ao banheiro? Eu estou pedindo permissão para alguma coisa. E aí, nesse caso, a gente usa o may. Pode usar outros? Sim, pode. Must, quando você é obrigado a fazer alguma coisa. Uma coisa que é, na minha opinião, muito importante. Então, he must study English. Ele deve estudar inglês. Veja que de novo eu tenho o verbo dever fazer algo, né? Então nós temos aqui quando a gente falou em should, o deveria. Agora quando a gente fala o must, o deve. Qual é a diferença? É uma coisa um pouco mais firme. Você deve fazer isso. É uma coisa importante que seja feita. Então, he must study English. Veja que o ought to também tem a mesma função do should. E eu falei antes, o should é fácil porque é o único que a gente vai usar. Bom, tem o ought to, que tem a mesma função do should. Por que não é difícil a gente entender um do outro? Porque tanto faz. Tá? O sentido dos dois é o mesmo, a gente usa os dois para a mesma coisa. Tanto faz falar you should visit your mother ou you ought to visit your mother. Então, eles não têm assim, às vezes eu posso usar os dois, às vezes não. Não, pode usar sempre os dois. Eles querem dizer exatamente a mesma coisa, tá? Então, you ought to know Rio de Janeiro. So, you should know Rio de Janeiro. Você deveria conhecer Rio de Janeiro. Então, tanto faz usar um ou outro. Tá, mas e daí? Quando eu uso? Quando você quiser. É uma opção sua, né? O que se ouve mais? O should. O should é o menos formal, é o que a gente vai falar no dia a dia, a gente vai ouvir muito o should. Mas é aquela coisa, não existe nada que impeça você de usar um ought to, tá? Então, tanto faz. O would tem vários usos para o would, mas o principal deles é quando a gente está fazendo um pedido, que eu estou pedindo alguma coisa. Por exemplo, would you help me with this? Você me ajudaria com isso? E ele também é fácil de usar, porque ele também em português tem
uma expressão fácil e a gente consegue conectar, então o difícil é a gente errar. Tá? É o ia que a gente usaria no português. Tá? Então, eu gostaria, I would like, eu ajudaria, I would help. Eu estudaria, I would study. O shall, ele não é muito usado. Então, é um que a gente vai ouvir menos, mas em algumas situações é só ele que eu posso usar, tá? Como nesse caso de sugestão, quando eu quero sugerir alguma coisa. Shall we study? Tipo, vamos estudar? Esse vamos fazer alguma coisa, que a gente fala em português, vamos, taraná, quando eu estou perguntando, eu tenho que usar o shall. Então, quando não é pergunta, a gente usa o let's, que é só uma estou falando. Let's read, vamos ler. Veja, eu estou sugerindo, mas eu não estou perguntando. Vamos ler, let's read. Vamos estudar, let's study. Agora, se eu quero perguntar, vamos estudar? Eu estou sugerindo e esperando que você me diga sim, vamos. Nesse caso, a gente usa sempre o shall ao invés do let's. Shall we? E sempre com we, ou shall I. Shall we ou shall I? Antigamente, o shall era usado também para futuro, mas hoje a gente não usa mais. Então, o shall a gente vai usar para sugestão. E o will, que a gente usa para falar sobre futuro. E aí a gente pensa assim, mas o que o will está fazendo aqui se ele é o auxiliar do futuro? Bom, se o will, que é o auxiliar do futuro, está aqui, por que o do, o does, o did, os outros não estão aqui, tá? Então, o will, ele é considerado diferente dos outros tempos verbais, e quando a gente estuda isso, a gente vê que ele funciona diferente. Por exemplo, a gente sempre tem ele na afirmativa também, coisa que o do e o does, o did não acontece. Então, ele indica uma ação futura. Muito bem, então a gente viu aqui que nós vamos falar sobre todos esses aqui individualmente, né? E nós temos então o can, que fala sobre capacidade, o could, possibilidade, nós temos a ideia de probabilidade, quando eu quero dar um conselho, quando eu quero fazer um pedido, quando uma coisa é importante para mim, é uma obrigação que seja feita. Então, veja que cada um deles, ele vai modificar o verbo em uma determinada função diferente. Por isso que eles são tão importantes. Então, vamos para o que nós comentamos antes, que seria o primeiro e talvez o mais usado, que é o can. O que ele significa? Então, eu posso traduzir ele pelo verbo poder ou pelo verbo conseguir. Ele expressa o quê? Permissão, capacidade, habilidade, possibilidade. Então, voltando ali, como a gente falou antes, eu falei em capacidade, a habilidade de fazer alguma coisa que é só ele que pode ser usado. Como aqui, ó, capacidade e habilidade, he can speak 3 languages fluently. Ele consegue, ele tem a habilidade de. Só o verbo can eu posso usar. Mas eu também posso usar o can para permissão, né? Can I go to the toilet? Can I go to the bathroom? Posso ir ao banheiro? Estou pedindo permissão. E nesse caso, eu posso usar também o may, pedindo permissão. Eu também tenho possibilidade. We can go to the movies. Nós podemos ir ao cinema. Veja que esse nós podemos ir ao cinema não é que nós temos a habilidade de ir ao cinema, é que há uma possibilidade. E aí, quando a gente fala em possibilidade, a gente vai poder usar o may e vai poder usar o might. Também lembra que o might também tem essa probabilidade. O que você vai fazer amanhã? We might go to the movies. O que vocês vão fazer? Pode ser que a gente vá a uma probabilidade de irmos ao cinema. O could, que eu comentei que
Principalmente a gente vai usar ele como passado do can, quando a gente está falando sobre a habilidade de fazer alguma coisa. Então, que ele eu poderia, podia ou conseguia, as traduções dele. Então, quando eu falo de habilidade, né? She could already sing when she was 4. Ela já conseguia cantar, ela já tinha essa habilidade. Então, se eu falo no presente, eu digo she can sing today. Ela pode, ela consegue cantar hoje. She could sing when she was 4. E ela já conseguia fazer isso quando ela tinha 4 anos. Quando a gente fala sobre permissão, voltando lá no can, eu posso usar assim, can I go to the toilet? Posso ir ao banheiro, né? Could I go to the bathroom? Não é muito comum, mas a gente pode usar também, eu poderia ir. Veja que quando eu uso eu poderia ir ao banheiro, há uma... Eu estou sendo um pouco mais formal. A gente usa mais o could quando a gente vai pedir permissão para uma coisa que é mais difícil, né? Então, vamos imaginar a situação do banheiro, né? Então, a gente está tendo aula e tranquilo, está fazendo uma atividade, né? Levanta a mão, se can I go to the toilet? Posso ir ao banheiro? Yes, you can. Agora, vamos imaginar que seja uma situação assim que talvez estamos fazendo prova. Normalmente, quando está fazendo prova, o professor não deixa no banheiro, não, né? Mas a coisa está complicada, a gente precisa ir ao banheiro. Assim, could I go? Será que eu poderia, né? Então, eu também estou pedindo permissão e o could dá essa sensação mais assim de... Estou com um pouquinho de medo já, um pouquinho mais formal, né? Do que o can. E possibilidades também. Jane could have been a doctor. Ela poderia ter sido, mas isso não aconteceu. Há uma possibilidade. E aí, possibilidade, a gente fala até na questão do it could rain. It could rain. Poderia chover. Pode ser que chova, né? Não tenho certeza. Uma probabilidade menor do que o can. E agora o may. Então, esses três, eles se embolam todos, né? A única diferença é que, assim, o can e o could, nós podemos falar sobre a habilidade. O may, não. O may não vai indicar a habilidade. Então, quando eu digo assim, I can speak English today, I could speak English in the past, o may não pode ser usado nesse tipo de frase. Ele nunca indica a habilidade. Mas, quando eu falo sobre possibilidade e permissão, aí sim o can, o could e o may podem ser usados, tá? Então, pedido. Mom, may I go to the party with my friends? Mãe, posso ir para a festa com os meus amigos? Eu poderia usar o can. Mom, can I go to the party with my friends? Mom, could I go to the party with my friends? Né? O que muda usar o may, o can ou o could? Com quem a gente está falando e a situação. O can é uma situação mais de dia a dia, mais tranquilo. Você só está dizendo assim, mãe, posso ir à festa? Sim, não, tranquilo. Provavelmente a mãe vai dizer que sim, tá? O may é sempre uma questão mais respeitosa, um pouco mais formal, né? Usar o may do que o quer. E o could é aquela coisa, né? Que a gente quer pedir, mas é um pedido mais difícil. Normalmente a mãe não deixa na festa, mas você quer pedir. Então, could I go to the party with my friends? Então, o could tem essa ideia. Quando a gente fala em possibilidade, também eu posso usar it may rain tomorrow. Pode chover amanhã. Eu poderia usar it can rain tomorrow. Pode chover. Normalmente, quando eu uso can, é porque há uma possibilidade maior do que o may. E permissão também. O permissão e o pedido são muito parecidos, né? May I drink some water? Eu posso tomar água? Posso beber água? Eu poderia também, can I drink some water? Posso beber água? Ou could I drink some water? Também poderia usar os três aqui. Lembrando nessa situação, can informal para o dia a dia, o may um pouco mais
respeitoso, um pouco mais de respeito, um pouco mais de, dependendo do lugar, se quer ser um pouquinho mais formal. You could tem essa ideiazinha de, será que posso, será que não, né? Could I drink some water? Né? Tá todo mundo tomando outra coisa, você vai dizer, será que eu posso tomar água? Né? Tudo bem. Então, aqui a gente tem mais ou menos os dois. Os três. O can indica informalidade. O may indica formalidade e o could também, tá? Então, nessas frases de pedidos, quando não for a habilidade, a gente pode usar os três. Por exemplo, can I ask a question? Eu posso fazer uma pergunta. May I ask a question? Eu posso fazer uma pergunta. Could I ask a question? Eu poderia fazer uma pergunta, tá? Então, veja que a tradução desses dois para o português fica a mesma coisa, porque para nós isso não faz muita diferença. Nós não temos essa diferença de formalidade. E em inglês a gente vai lembrar a diferença de usar o can e o may é o quanto você quer ser formal. Isso é uma coisa que cada um de nós define. Então, o can é utilizado para dizer que algo é permitido, é possível, que alguém possui permissão ou está habilitado a fazer esta ação, que é aquilo que eu falei antes, é a habilidade, consegue. Birds can fly, os pássaros podem voar, os pássaros têm a habilidade, os pássaros conseguem voar. You can drink soda this weekend, você pode tomar refrigerante essa semana. Nesse caso, é permitido que você tome. Então, veja que birds can fly, eu estou falando de habilidade, eles conseguem. You can drink soda this weekend, você pode, é uma permissão. Você tem a permissão para tomar refrigerante nesse final de semana. Quando a gente vai fazer interrogativa, a gente tem que inverter aqui, né? Então, can I sit with you? Posso sentar com você? Né? Estou pedindo permissão. Can I sit with you? Sure, please. Ok? Então, o que a gente observa com os modais é que a gente sempre vai usar o modal e o verbo. Tá? Então, os modais vêm sempre acompanhados de um verbo. E desse jeito, modal e verbo não muda para pessoa. Então, é I can sing, I can work, you can work, she can work, he can work, tudo igual, super fácil. Para fazer a pergunta, nós não vamos usar outro auxiliar, ele mesmo vai fazer a função de auxiliar, então é só inverter. Se eu quisesse perguntar aqui se os pássaros podem voar, eu diria o quê? Can birds fly? Can I sit with you? Posso sentar com você? Sure. Please, claro, por favor. E a negativa é cannot. E aqui tem uma curiosidade sobre ele. Cannot nunca é escrito separado. A gente sempre escreve juntinho assim com dois N's, ó. Cannot. E eu posso usar a contração can't. Então, he can't go out today. Ele não pode sair, ele não tem permissão. Bom, se a afirmativa é você tem permissão para, a negativa significa que você não tem permissão. Então, you can drink soda. Você pode beber refrigerante no final de semana. E se você não tiver permissão? You can't drink soda this weekend. Você não pode. Eu poderia dizer assim, ó, birds can fly, but cats can't. Os pássaros podem voar, mas os gatos não. Bem que eles tentam de vez em quando, mas não pode, não consegue. Dá confusão. Cows can't fly. Né? As vacas não podem voar. Ok? Então, essa regrinha, sujeito, o modal e um outro verbo, vai funcionar para todos os modais. Se eu vou fazer a pergunta, modal na frente, sujeito, verbo. Negativa, sujeito, modal, negativo, not, e daí o verbo. A gente vai ver isso nos outros também. O could, como nós falamos antes, pode ser usado como passado de can, então she could have called him, but she didn't. Ela poderia ter ligado para ele, mas ela não ligou.
I did everything I could. Eu fiz tudo o que eu pude. O could também pode ser usado para exprimir ações possíveis no presente e no futuro. É uma coisa possível de acontecer. We could go out today. A gente podia sair hoje. É uma possibilidade. What do you think? O que você acha? Nós podíamos fazer... We could watch a movie today. Nós podíamos ver um filme hoje. What do you think? Ok? Could you help me? Você poderia me ajudar? E aqui também eu poderia usar Can you help me? Você pode me ajudar? Também pode ser usado para falar sobre situações hipotéticas que a gente está imaginando, como por exemplo, I could sleep for months. Eu poderia dormir por meses. Claro que isso não vai acontecer, a gente não vai, mas que a gente está imaginando. I could eat an elephant. Eu poderia comer um elefante. Quando a gente está com muito, está pensando numa situação hipotética. De novo, então, a afirmativa a gente usa sujeito, o could e o verbo. She could have. We could go. Para fazer pergunta, could na frente. Could you help me? I could sleep for months. Se eu quisesse perguntar, eu diria, could you sleep for months? E a negativa, could not, separado, ou couldn't, junto. I couldn't choose better words to say that. Congratulations. Eu não poderia escolher palavras melhores para dizer isso. Parabéns. She tried to come, but she couldn't. Ela tentou vir, mas não deu, não conseguiu. O might. Então, nós vimos que o can, o could e o may, em algumas situações, podem ser usados independente. E o might embola de novo aqui. Por quê? Porque o might e o may, em alguns casos, são muito parecidos, tá? E aqui até, veja que a tradução do might é pode, é o verbo poder, né? Pode ou poderia. E se a gente pensar na tradução, veja que o can pode ser traduzido por pode. O may pode ser traduzido por pode. E o could pode ser traduzido por poderia. Então, veja que aqui as coisas ficam um pouquinho emboladinhas quando a gente pensa em tradução. Por isso que a gente tem que desvincular um pouquinho a tradução aqui, para a gente poder entender quando a função real de cada um deles. Então, o might, a gente só vai falar sobre possibilidade, probabilidade de alguma coisa acontecer. Então, se eu estou falando sobre a habilidade, might não entra. Então, possibilidade. It might be sunny on the weekend. Pode ser que talvez esteja ensolarado no final de semana. Há uma probabilidade disso acontecer no final de semana. Pode ser que chova amanhã. It might rain tomorrow. Pode ser que eu viaje no mês que vem. I might travel next month. Talvez haja essa possibilidade, ok? Então, o uso é bem parecido e ambos podem ser empregados para falar sobre possibilidades. Tanto may poderia usar aqui, ó. It may be sunny on the weekend. A diferença é que o may expressa uma possibilidade maior do que o might. Por isso que eu comentei da gente pensar em usar, além do pode, é o talvez possa. Então, quer dizer, é menos provável do que o may. Exemplo. I might go. I have so much work to do. Pode ser que eu vá. Talvez eu vá. Eu tenho muito trabalho para fazer. Então, assim, tem uma reunião importante amanhã. I might go. I have so much work to do. Tenho tanto trabalho para fazer, mas pode ser que eu vá. I may go. I just need a ride. Eu posso ir. Eu só preciso de uma carona. Então, se eu conseguir a carona, eu vou. A possibilidade é maior do que a anterior.
It might rain tonight, but the sky is so blue. Pode até ser que chova hoje à noite, mas o céu tá limpo, tá azul. It may rain tonight, there are some clouds gathering. Pode chover hoje à noite, tem algumas nuvens que estão se formando, que estão se juntando. Então veja que as duas coisas são parecidas, eu posso usar as duas, vai depender do que eu estou querendo dizer, ok? Então aqui, ó, o may também pode ser utilizado para pedir permissão. Quando o may vai usar permissão, ele não pode ser usado no mesmo sentido do might. O might não tem a ver com permissão. O might só tem a ver com probabilidade. Então, nesse caso, eu posso usar o may ou eu poderia usar o can. Mr. Johnson, may I go to the restroom, please? Posso ir ao banheiro? Mais respeitoso. Eu poderia usar o can. Mr. Johnson, can I go to the restroom? Ou, could I go to the restroom, please? May I call you, sir? Posso ligar para o senhor? Can I call you? Could I call you? Formas negativas são may not e might not. Então, she may not go to the party today because she isn't feeling well. Ela pode não ir, há a possibilidade de não. She might not go to the party today, although she was excited about it. Ela pode ser que ela não vá à festa hoje, apesar dela estar animada para ir. Então, há uma probabilidade que ela não vá, mesmo ela estando animada. Para fazer pergunta também é só a gente inverter, né? May I, might, não é tão usado. Might it rain tomorrow? Né? Não é tão comum, mas há a possibilidade de usar também. O should e o ought to, que eu falei, tanto faz, né? No sentido de deveria, expressa conselho, recomendação ou sugestão, né? O ought to mais para conselho, mas a gente pode usar os dois. Conselho. You should listen to your mother. Você deveria ouvir a sua mãe. E aqui eu poderia usar o ought to. You ought to listen to your mother. Recomendação. You should wear a suit to the conference. Você deveria usar um terno na conferência. Menos usado, mais difícil usar o ought aqui, mas no caso poderia. Sugestão. He should tell her he isn't going. Ele deveria dizer, avisar, né, que ele não vai. É a minha sugestão. Veja que sugestão e conselho aqui fica bem parecido, e a recomendação também. A ideia do conselho, da recomendação e da sugestão é praticamente a mesma. Aqui, ó, you should call the police or you ought to call the police. Você deveria chamar a polícia. You ought to call the police, you should call the police. Então, podemos usar o should como conselho, né? Sugerindo que alguém faça alguma coisa. You're tired, you should go to bed. Está cansado, deveria ir para a cama. You should rest for a while, you've been working all day. Você deveria descansar um pouco, você está trabalhando o dia todo. Tá? Afirmativa, sujeito, should, verbo. You should go. You should rest. Para fazer a pergunta, should na frente. Should I stay or should I go? Devo ir ou devo ficar? Should I tell her? Devo contar a ela? Né? Tô pedindo a tua opinião. O que você acha? Should I stay or should I go? O que eu deveria fazer? Negativa, a gente usa o shouldn't. You shouldn't do this. Você não deveria fazer isso. You should not go to sleep so late. Você não deveria ir dormir tão tarde. Então, o should, mais utilizado, menos formal. Ought to, menos utilizado, mais formal. Mas fica a critério de cada um. You should tell it to your mother. Você deveria contar isso para sua mãe. You ought to tell it to your boss. Você deveria contar isso para o seu chefe. Tanto faz. Must indica dever, uma coisa que é importante, é uma obrigação porque é uma coisa que eu acho que é importante.
expressa obrigação, proibição, se for no negativo, ou uma dedução. Obrigação. You must pay your bills. Você deve pagar as suas contas. É importante que você faça isso. Proibição. You must not tell it to anyone. Você não deve contar isso para ninguém. Então, quando eu uso must na afirmativa, eu estou falando sobre obrigação. Quando eu uso must na negativa, eu estou proibindo de fazer alguma coisa. E o dedução é o nosso, assim, ela deve ter dormido. Quando eu digo assim, ela chegou atrasada, ela deve ter dormido. Por que eu estou dizendo que eu estou deduzindo, eu não sei, eu não perguntei, eu não sei o que aconteceu, mas eu estou dizendo que ela deve ter dormido por quê? Porque ela chegou atrasada. Então, eu estou deduzindo que ela chegou atrasada porque ela dormiu. Então, ela deve ter, a pessoa chega molhada, e você, deve estar chovendo. Estou deduzindo que esteja chovendo porque a pessoa chegou molhada. Então, nesse caso, a gente usa o must também. Laura must be sick. She didn't come to school today. A Laura deve estar doente. Ela não veio na aula hoje, então deduzo que ela esteja doente. Utilizamos o must, então, para falar sobre opinião, constatação sobre algo que acreditamos seja verdade. Então, you've been working all day, you must be tired. Você está trabalhando o dia todo, você deve estar cansado. She hasn't eaten today, she must be hungry. Ela não comeu nada o dia todo hoje, então ela deve estar com fome. You must call your mom. Você deve ligar para sua mãe. She's waiting for it. Ela deve estar esperando, né? Ela está esperando. Isso é afirmativa. Negativa, né? A gente vai dizer must not, está proibindo. Você não deve fazer isso, é proibido. What I told you is a secret. You must not tell anyone. O que eu te falei é segredo. Você não deve contar para ninguém. Eu posso usar o must também em pergunta, mas é muito menos usado, porque quando é uma obrigação, eu vou afirmar. Quando é uma proibição, eu vou negar. Dificilmente eu vou fazer pergunta, tá? Então, tem a forma must I, mas devo ir, must I go, mas a gente praticamente não usa. O should e o must também são parecidos em alguns casos, né? O que muda é a intensidade deles. Então, you should call her. Você deveria ligar para ela. You must call her. Você deve ligar para ela. O que eu estou dizendo isso quando eu falo? Se eu usar o should, eu só estou te dando um conselho. Você deveria ligar para ela. A intensidade do meu conselho é mais leve. You should sleep. Você deveria dormir um pouquinho. Né? Eu só estou dando um conselho. Agora, quando eu uso must, eu acredito que isso é realmente muito importante e deve ser feito. Então, há uma intensidade maior quando eu uso o must. You must call her. Você deve ligar para ela. Você tem que ligar para ela. Não é só você deveria ligar. Então, eles funcionam na mesma situação, o que vai dizer essa questão do quanto eu acho que isso é importante. O would é o nosso ia, tá? Gostaria, tá? Se eu usar o like. Se eu usar outro verbo, não vai ficar gostaria. Se eu usar, por exemplo, aqui, ó, would you help? O help não é você gostaria, você ajudaria ou poderia me ajudar. Would you help me do my homework? Você me ajudaria a fazer o tema? Você poderia me ajudar a fazer o tema? Então, gostaria só quando eu tenho like. I would like to have a pizza. Eu gostaria de comer uma pizza. Então, ou eu vou indicar um pedido, would you like to help me? Você poderia me ajudar? Ou um desejo, I would like some pizza. Então, eu posso usar aqui, ó, would you go to my party if I invited you? Você iria para a minha festa se eu te convidasse?
If I had your number, If I had your number, I would call you. Se eu tivesse o seu número, eu ligaria para você. Eu estou falando sobre situações que eu estou imaginando, tá? Podemos escrever o verbo na forma contraída só com D, tipo I'd love, ao invés de I would love to live in Europe. Eu adoraria morar na Europa, é o meu desejo. It wouldn't be nice if they traveled with us. Não seria legal se eles viajassem conosco, é uma hipótese. Would ainda pode ser usado para fazer perguntas, né? De uma maneira bem parecida com o can e com o could. Ó. Would you take this for me? Você pagaria isso para mim? Ó. Can you take? To take, a gente usa essa expressão to take quando a gente está num restaurante, por exemplo, tem que pagar alguma coisa, está pedindo para a pessoa pagar. Could you take it for me? Can you take it for me? May you take it for me? Or would you take it for me? Would you help me? Você me ajudaria? Eu também poderia usar can you help me? May you help me? Could you help me? Né? Todas elas têm essa mesma ideia de você pode me ajudar? Você me ajudaria? Você poderia me ajudar? Por isso que eu falei que eles são muito específicos, né? Como nessa questão de desejo, I would like to have pizza. Eu gostaria de comer pizza. Eu só vou poder usar o would. Agora, em alguns casos, eu posso usar o would, eu posso usar o can, eu posso usar o may, eu posso usar o could. E o shall e o will, então? O shall, se a gente for ler coisas antigas, o shall tinha a mesma função do will, indicaria futuro. Hoje em dia, isso não funciona mais, a gente não usa mais o will, o shall para futuro. A gente usa o shall para indicar sugestão de alguma coisa, mas assim, em situações bem específicas, ok? No inglês britânico, a gente usa ele bastante nessa ideia de ação futura bem formal. I shall be there at 8. Eu estarei lá às 8. Nós usamos I will be there at 8. Shall we travel to Miami? Vamos viajar para Miami? Com essa ideia, então, de vamos fazer tal coisa? E eu estou perguntando, shall we? Ok? E o will, sempre, aqui também a gente tem o será, mas só quando eu tiver o will be, tá? Expressa uma ação futura, qualquer ação futura. They will get married next year. Eles se casarão no ano que vem. They will work tomorrow. Eles trabalharão amanhã. They will study next week. Eles estudarão na semana que vem. Então, sempre indica futuro. Então, will é usado principalmente para falar sobre futuro. I will travel next week. Vou viajar na semana que vem ou viajarei na semana que vem. I will visit you, I promise. Eu vou te visitar, eu prometo. Visitarei você, eu te prometo. Também pode ser usado para oferecer algo ou fazer perguntas. The bag looks heavy. A mochila está pesada. I'll help you. Estou me oferecendo para fazer alguma coisa. I'll do it. I will open the door. I will answer the phone. Então, vou te ajudar. Will you go to your hometown next month? Você vai para a sua cidade natal no mês que vem? Então, fazendo uma pergunta sobre futuro. Podemos escrevê-lo na forma contraída com LL, né? I'll try to wake up early. Vou tentar acordar cedo ou tentarei acordar cedo. Né? E a negativa, won't, will not, won't. I won't do this. Eu não vou fazer isso. O shall we, então, a gente usa muito essa ideia do shall com I, shall com we. Shall I, shall we. São as mais usadas, né? I am very tired, so shall I sleep a little bit? Estou muito cansado, será que eu devo dormir um pouquinho?
She lost the train, so shall we wait for her? Ela perdeu o trem, então devemos esperá-la? Shall we wait for her? Oferecer ajuda. You look tired. Shall I get you my pillow to rest on the sofa? Está parecendo cansado. Você quer que eu traga o travesseiro para você descansar um pouquinho no sofá? Are you lost? Shall we help you? Você está perdido? Quer a nossa ajuda? E dar sugestões, né? Shall we start the meeting? Vamos começar a reunião. Então, essa ideia do vamos, devemos começar. We won the lottery. Shall we toast? Nós ganhamos na loteria. Vamos brindar? Shall we toast? Tem um detalhe do shall que a gente usa muito e que vocês vão de repente ouvir muito, que é em documentos oficiais e formais, né? Então, é aquelas coisas assim do jurídico, essa é uma linguagem mais formal, que não se modernizou ainda, e nesse caso a gente usa o shall. Por exemplo, upon receipt of this notification, the claimant shall provide the request documentation within 10 days. Então, você vê que toda essa frase aqui é uma frase muito formal e que a gente vai encontrar isso apenas em documentos. Então, nesse caso, indica futuro, tá? Seria o mesmo que will provide, ou deve, né? Sugerimos que faça isso em 10 dias. E, de novo, aquilo que eu falei sobre convites, né? Shall we go out for dinner? Vamos sair para jantar? Shall we visit the park? Vamos visitar o parque? Shall we go inside? Vamos entrar? What shall we do now? Que faremos agora? O que nós vamos fazer, né? E também a gente usa bastante o shall I quando a gente vai, por educação, se oferecer para fazer alguma coisa. Então, você diz, está muito quente. Então, shall I open the window? Se quer que eu abra a janela? Devo abrir a janela? Shall I stay here with you? Você quer que eu fique aqui com você? Shall I stay here with you? Ok. Então, aqui, de novo, todos eles, como a gente começou lá, com eles todos na afirmativa, aqui nós temos eles todos na negativa. A estrutura, vejam que é sempre a mesma. Sujeito, auxiliar, o not e o verbo. Sujeito, modal, o not e o verbo. Sujeito, modal, not, verbo. Sujeito, modal, not, verbo. Sujeito, modal, not, verbo. Sujeito, modal, not, verbo. Todos eles vão funcionar da mesma maneira. Could not go, I should not buy. E se a gente vai fazer pergunta, também todos vão seguir a mesma regra. Modal, sujeito, verbo. Modal, sujeito, verbo. Modal, sujeito, verbo. Então, esses são os principais. O que vocês podem observar disso? Que cada um tem um uso específico, mas que quando a gente junta todos eles, a gente percebe que existem algumas características que são semelhantes para eles, né? Então, como a gente faz uma afirmativa, como a gente faz a negativa, como a gente faz a pergunta, é semelhante com todos eles. Mas o uso, aí a gente vai perceber que alguns são bem específicos, como a gente falou sobre o should e sobre o ought to, o will que indica futuro, é só o will que indica futuro, né? O must com essa ideia de proibição, né? E alguns deles que em alguns momentos se embolam um pouquinho.